Olá pessoal, aqui é Luan, sacerdote umbandista do terreiro Umbanda Raiz, em mais um vídeo aqui com vocês, no nosso canal Umbanda Raiz. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou, digamos assim, fazer um resumo, um breve resumo. Em vários outros vídeos futuros eu irei explicar detalhadamente, mas aqui eu vou falar um resumo. Como foi o meu início na espiritualidade, como foi o meu começo, digamos assim, na Umbanda. Eu sou médium desde criança, minha gente. Desde criança eu sou médium, desde criança eu via as coisas. Até familiares meus me chamavam de louco, porque realmente eu via coisas que ninguém via, eu ouvia coisas que ninguém via. E quando você é criança, a sua mediunidade é muito mais aflorada. E digamos assim, a primeira experiência que eu tive com o espiritual foi quando eu era criança, eu tinha uns 5 para 6 anos, mais ou menos. Um sonho que eu tive com um índio. Eu entrava em um local, uma oca, uma casa, um índio sentado, pele morena, cabelo longo, negro, um cocá enorme, branco. Me falavam as coisas, me mostravam, que até hoje eu me lembro perfeitamente o que ele falava para mim, o que ele me mostrou, me lembro perfeitamente o que ele me contou. E resumindo, esse índio era o Caboclo Pena Branca, uma das entidades com quem eu trabalho. Foi, digamos assim, a primeira entidade que se revelou para mim, eu criança, né? Foi o Caboclo Pena Branca. E o tempo foi passando, eu criança, sempre fui, quando eu era criança eu era um guri bem danado, né? Mas passou-se o tempo e hoje eu vejo que aquilo não era, digamos assim, eu mesmo, né? Era a espiritualidade que, digamos assim, já estava ao meu redor desde criança. E quando chegou ali na minha pré-adolescência, dos meus 12 para 13 anos, deu uma pausa. Isso é normal, né? Toda pessoa que é médium, quando chega na adolescência, dá uma pausa, porque chega a idade da puberdade, enfim. Isso é normal. Sempre dá uma pausa. E, digamos assim, quando chega lá nos meus 18, 19 anos, volta. Eu volto a ver, a ouvir, a pressentir tudo aquilo quando eu era criança. Inclusive, voltando aqui, minha gente, quando eu era criança, teve uma experiência bem sinistra que eu tive quando eu tinha 6 anos de idade, que no vídeo futuro eu irei detalhar aqui. Bem macabra, porque se você vê coisa bonita, também você vê coisa feia. Mas enfim, voltando aqui, o assunto, aí ali nos meus 18, 19 anos, eu comecei a ver, comecei a ver um homem alto. Eu não via seu rosto, alto, preto. Eu olhava assim na silhueta, às vezes eu pensava que era uma cartola, um chapéu que ele estava usando. Resumindo, era um Exu, o Exu Capa Preta. Seu Capa Preta, que é o meu Exu, é uma das entidades com quem eu trabalho também. Meu guardião, meu protetor, meu advogado, seu Capa Preta. E eu comecei, a minha primeira experiência com a Umbanda mesmo foi um terreiro que eu fui convidado. Que assim, me deu curiosidade, me chamaram e eu fui. É uma coisa assim bem aquém, bem desmantelada, como falar aqui no Nordeste, bem bagunçado. Passei pouco tempo lá, depois de lá fui para outro do qual eu passei alguns anos e isso sim foi o meu karma. Fui muito enganado, muito maltratado nesse terreiro. Saí, depois fui para outro, um caos de safadeza. Enfim, e foram passando os anos, né? Até cheguei a viajar para outro estado aí, para procurar uma solução de um problema espiritual que eu tinha que ninguém conseguia resolver. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E não era nada disso. No vídeo futuro eu irei explicar minhas experiências,
Mas enfim, que chegou ao ponto, minha gente, deu, até como falei no vídeo anterior, aí desisti da Umbanda. E só que quando eu estava prestes a desistir, eu conheci uma pessoa que hoje é meu pai de santo. E conheci ele aqui, pelo YouTube. Quando eu estava num desespero total da minha vida toda bagunçada. Enfim, eu vejo o vídeo dele e aquele meme do Leonardo DiCaprio. O que o homem falava era o que a espiritualidade, meus guias, me mostrava. Uma umbanda totalmente diferente do que se pratica por aqui na minha região. Enfim, comecei a entrar em contato, bem com o pé atrás, e tanto ser enganado, mas o resto é história. Hoje ele é meu pai de santo, a filha dele é minha madrinha de umbanda. Fui batizado nas 7 pontas de linha do rei Salomão. Meu batismo na umbanda. Inclusive aqui no canto, ó, aqui em cima, próximo da mãe Iemanjá, tem uma foto minha e dos meus padrinhos de umbanda. Ali, no dia do meu batismo. E, enfim. E o interessante, minha gente, que nesse segundo terreiro do qual eu passei muitos anos, aqui na minha região, é porque essa questão de feitura de orixá é do vou chegar aqui bem perto aqui. Feitura de orixá é do candomblé. Na umbanda não se faz feitura. Mas aqui na minha região, a macumba que se pratica aqui tem que fazer feitura de Exu, Pombogira, Preto Velho, Caboclo e depois de santo. E bem muitos anos atrás, eu indo na conversa desse pai de santo enganador, você tem que fazer a sua feitura. Faz feitura, feitura, feitura das suas entidades. Fez a feitura do meu mestre. E, enfim, minha vida virou um caos depois dessa feitura. Enfim, se eu e minha família não tivesse corrido desse terreiro, até a casa a gente tinha perdido. Com esse bandido que se dizia pai de santo. E depois fui convidado para outro terreiro. Fui. Quando chegar lá, outro caos. Eu bem perturbado espiritualmente. E não, tudo que você fez em seu terreiro está errado, tem que refazer tudo de novo. Lá foi eu começar a refazer, minha gente. Fazer de novo feitura, fazer feitura de Exu, Pombogira, Caboclo, de mestre de novo. Ficar 3 dias se concentrando, isolado na esteira. Coisa do candomblé, que não se pratica na Umbanda. Uma semana depois de tudo isso, minha gente, dessa segunda refeitura que eu fiz na minha vida, eu não tinha R$ 1 para comprar um pão. Não, seu mestre pediu isso, seu Exu falou isso. Mas as minhas entidades me falavam completamente diferente as coisas. Resumindo, esse segundo terreiro, minha gente, que eu participei, esse FDP que se dizia pai de santo, tinha caso com as filhas de santo. Para vocês verem que a minha caminhada para ser o que eu sou hoje não foi fácil. Saí de lá, minha gente, para não quebrar a cara desse infeliz. Isso não é pai de santo, isso é um infeliz. E como eu já falei, quando eu estava prestes a desistir de tudo,
no último suplico. Sim, voltando aqui, depois disso tudo, deu a louca em mim, viajei para um estado distante aí. Cheguei lá atrás de uma mãe de santo, a mãe de santo não existia, conheci outra, e essa outra me humilhou. Foi a maior humilhação da minha vida. Aí na volta, aquilo tudo que eu já falei aqui, a revolta, não queria desistir da Umbanda para me chega. Aí foi quando eu supliquei a Exu e Pombogira, meu Exu e minha Pombogira, que eles me mostrassem uma pessoa, um caminho, porque dali para me chega. Aí, quando eu tô no YouTube, eu vejo um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi da pessoa, do Senhor, que hoje é meu Pai de Santo. Aqui, na internet eu encontrei ele. Enfim, e hoje tenho aqui o terreiro Umbanda Raiz. Lá no passado, minha gente, quando eu fiz a famosa feitura, eu me senti o dono da cocada preta, o rei. Eu sou foda. Essa foi a palavra que eu falei. Sou pai de santo. Jovem, inexperiente, burro e idiota, indo na conversa de charlatões. Depois, com o segundo, bem mais experiente, mais ainda. E hoje, que eu tenho a coroação, o sacramento certo das 7 pontas de linha, o batismo da espiritualidade do rei Salomão. Hoje eu sou um pai de santo, porque hoje eu tenho filho de santo. Eu não me sinto mais assim, eu me sinto uma pessoa normal. Apenas com o pensamento de um zelador de santo, de uma pessoa responsável, de uma pessoa que tem um compromisso, não com os homens, mas com eles, com a espiritualidade. Porque só sou o que eu sou hoje, graças primeiramente a Deus e segundo a eles. E a terceiro, as verdadeiras pessoas que me acolheram. Resumo desse vídeo, minha gente. Nem tudo é o que a gente pensa. No mundo atual, da macumba atual, quem diz que é seu amigo e sua amiga é seu pior inimigo. O ditado milenar e sublime é simples. Deus escreve certo por linhas tortas. Fecha uma porta e abre uma janela. E cabe a você abrir o olho, se concentrar na verdadeira espiritualidade, que eles sim vão mostrar para você o caminho. Apenas um resumo, minha gente. Tem muito mais coisas que eu vou falar para vocês em vídeos futuros, as experiências que eu tive durante esses anos, dar explicações da minha concepção do que é a Umbanda verdadeira. Ok, pessoal? Quem gostou, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Valeu e até o próximo vídeo, que tem muito mais coisa por aí. Até mais, pessoal.